Hello galera, tudo bem com vocês? Estou aqui para falar sobre a revista Shonen Magazine, né? Discutir um pouquinho sobre o que aconteceu nessa edição, a edição de número 1, já referente ao ano de 2025 já. Finalmente agora estamos já no ano editorial de 2025. Nessa edição tivemos a capa da revista, o Yo-Yo Sensei, que foi em referente ao anúncio do seu anime. Eu já falei um pouquinho sobre isso na edição anterior, né? Mas aqui só oficializando, Yo-Yo Sensei recebeu uma adaptação em anime, um anúncio de uma adaptação, né? A adaptação ainda está sendo feita, então acredito que pro final de 2025, talvez até para 2026, né? Não é uma obra tão difícil de ser adaptada, né? Porque é um romance, e então não acredito que dê tanto trabalho assim. Mas enfim, páginas coloridas foi para o Hirozoku Monokome, recebeu destaque nessa edição. Agora ausentes, tivemos o Kaku no Inazuki e o Kaijin Fugeki. E em ato foi o Ahiru no Sora, né? Mas entre os mangás ranqueados nessa edição, tivemos 20 mangás. Vou falar sobre alguns destaques. E uma coisa que eu queria destacar nesse vídeo é alguns mangás que eu acho que a revista precisa agora promover. Precisa agora dar destaque para esses mangás. Eu acho que daria certo se a revista investisse nesse mangá. Mas a última posição foi o Love Forte, que é o completo oposto do que eu acho. O Love Forte é um mangá que está com popularidade muito baixa, vendas muito abaixo da média. Então é um mangá que eu acho que já poderia ser cortado da revista, investir em outros lançamentos aí. Acredito que para janeiro a revista já deve estar pensando em renovar alguns mangás, lançar outros, tirar outros, então pode ser que Love Forte já esteja chegando a um final. Galaxias é um outro que está uma situação bem complicada. Não acredito que é tão complicado quanto o Love Forte, mas ele precisa rever algumas coisas aí. Talvez uma opção seria uma transferência, porque o autor sempre reclama com respeito à sua adaptação em lançamentos semanais, né? Pelo menos reclamava em algumas vezes, mas ele continua ainda recebendo algumas pausas. Talvez seja exatamente por conta disso ainda. Então, Galaxias é um mangá que eu gosto, mas ele precisa então melhorar um pouco mais essa situação, senão os leitores eles vão acabar deixando o mangá e isso pode acabar sendo complicado. E isso vai fazer o mangá perder popularidade. Eu já esperava que o mangá vendesse muito mais do que ele já vendeu. Pelo menos o dobro ou o triplo do que ele já vendeu. Que não foi muito, foi em torno de 5 para 6 mil. Então foi realmente muito abaixo da média. Espero que realmente a partir do volume 2 as coisas melhorem. Mas aí vamos ter que esperar para ver. A 18ª posição foi o Battle Scratch. O que fecha aí os 3 últimas posições. Ao meu ver são os 3 mangás que são certas dúvidas, né? Battle Scratch e Love Forte. Como eu já falo praticamente toda edição, todos os mangás que eu acho que já deveriam ser cortados. Mas a 17ª foi o Kuroe Medaka, vai receber um anime, não sei se é para janeiro ou para abril, sempre me esqueço, mas vai receber ano que vem. Então vamos ficar aí na espera, acredito que é para janeiro mesmo, né? Mas vamos ver, qualquer coisa eu falo aqui no canal, vamos esperar, né? E a 16ª, Sentai Dashikaka, é um mangá que eu acho que merece um pouco mais de destaque, mas pelo que o mangá vem entregado em popularidade em tudo, eu acho que faz sentido o mangá estar nesse nível, nessas posições aí, né? Então faz jus à popularidade que o mangá vai entregado. Agora a 15ª foi o Megame no Café Terrace, que é um mangá que eu acho que a revista poderia dar bem mais destaque. É lógico que a revista tem dessas, como eu já falei algumas vezes, de revezar as posições dos mangás independente da popularidade. Mas eu acho que Megame é um mangá de potencial muito bom. Ele já está aí com quase 200 capítulos, 2 temporadas do anime. E o mangá, ao meu ver, ainda tem potencial de crescer. Não tanto, né? O crescimento dele é bem pouco, mas ele tem potencial de crescer ainda mais. Atualmente eu acho que o mangá está passando por uma situação de inconsistência nas suas vendas, né? Às vezes um pouquinho menos, às vezes um pouquinho mais, mas ele mantém sempre uma mesma média aí, não lembro exatamente, mas por torno de 40 mil aproximadamente, o que é uma média boa, mas eu acho que pode crescer ainda mais. A mesma situação, por exemplo, para Mokoshiroko no Kishi, que já chegou a vender em torno de, pelo menos até onde eu lembro, um pouco mais de 50 mil, já chegou a vender bem mais nos seus primeiros volumes, mas eu falo que aonde ele se estagnou, que foi na margem de 50 mil, atualmente esse último volume vendeu em torno de 40, 45 mil, o que é um pouco abaixo, não é preocupante, mas é um pouco abaixo da média. Então, acredito que o mangá pode sim ser investido um pouco mais, a revista precisa dar mais atenção para esse mangá, porque ele tem um potencial, principalmente pelo fandom aí, as pessoas que já gostavam da obra de Nanatsu no Taizai, que pra quem não sabe, Mokoshiroko é uma continuação de Nanatsu. Dá pra entender ele já pelo traço, né? Você já deve ter se tocado, talvez até se confundido, mas é uma continuação. Vamos dizer assim que é um Boruto aí de Nanatsu, para você entender um pouco mais, né? Mokoshiroko é basicamente isso. Tem algumas diferenças, mas é o mesmo sentido. A 13ª posição foi o Kanan-sama, que é aqui, falando de mangás que a revista precisa dar atenção, Kanan-sama é um deles. Não falo isso só porque eu gosto da obra, mas sim porque o mangá ele merece mais atenção, merece mais destaques, e eu já falei e repito que o mangá ele pode receber uma adaptação anime pro fim do ano, e sabe, até pro início do ano que vem, né? As fontes, minha cabeça,
mas acredito que o mangá ele tem sim um potencial e tem material já para adaptar uma temporada aí de boa. Não é algo tão difícil, né? Se o Yoyo Sensei não é difícil, Kanan-sama já não é muito difícil ainda. Dos mangás de adaptação fácil, ao meu ver, né? Não é ação, é só um romance, mas pode ser que dê bom. Espero realmente que vejamos um anúncio o mais rápido possível de Kanan-sama, então vamos ficar na espera, né? Agora a 12ª foi o Gachakuta, que tá com o anime já anunciado. Vamos só esperar, porque acho que as coisas só vão começar a sair, as informações só a partir do ano que vem. Então vou ficar aqui ainda na espera, mas é um mangá que a revista precisa sim. Mais um mangá que entra na lista dos mangás que a revista precisa dar a atenção merecida. Gachakuta é um deles, então a revista precisa investir pesado nesse mangá. É um mangá de muito potencial e pode chegar longe. O anime pode ser um ponto de partida de um grande sucesso aí para Gachakuta, que até então ele se mantém um pouco mais escondido embaixo de muitos outros mangás aí da revista, mas tem um potencial muito grande aí. Eu nunca tinha chegado a ler o Gachakuta, comecei algumas semanas atrás e confesso que estou gostando bastante. Não esperava que fosse gostar tanto, mas realmente é algo muito bom. Entendo agora porque que as pessoas falam tanto desse mangá. Recomendo porque a obra é muito boa. E a 11ª foi o Yomena Connect, que precisa melhorar um pouquinho a sua popularidade. Ele está numa situação parecida com Galaxias e Hirozoku Monochrome, que tem popularidade e vendas iguais, parecidas, né, praticamente. E o Yomena Connect vendeu um pouquinho mais, ou seja, talvez ele conquistou um público melhor. Eu acho que ainda precisa crescer um pouco mais para realmente se tornar um mangá fixo da revista, né? Ficar mais tranquilo na revista. Se ao meu ver ele não tá tranquilo, o Monochrome e o Galaxia são dois mangás que também precisam melhorar um pouco, né? São 3 mangás novos aí, os mais novos da revista, que podem melhorar. Precisam melhorar, né? A 10ª posição agora é o Aonomiburo. Vamos só passar adiante porque não tem muita coisa, né? A 9ª posição, a Magami-san, com anime nessa temporada. A popularidade é a mesma coisa, ou seja, só tô aqui falando a mesma coisa de sempre. E a 8ª posição é o Bullock, que pelo menos nesses últimos episódios do anime, né, pelo que eu fiquei sabendo, eu não acompanho o anime, a animação melhorou um pouco. Comente aí se foi realmente isso ou só tô caindo num clickbait aí. Mas Bullock, mesmo assim, tem uma popularidade muito boa, né? A 7ª posição foi o Seitokai, que é um outro que entra na lista de mangás que a revista precisa dar uma devida atenção. Que, assim como Kanan-sama, acredito que o mangá ele pode receber um anúncio de um anime nos próximos meses. Então são esses 2 mangás que eu acho que tem esse potencial e tem tudo para ter um anúncio de anime. Tem conteúdo, material suficiente para adaptar uma temporada tranquila. Então acho que é questão de tempo. E encontramos agora na 6ª posição Hajime no Ippo, que continua na sua batalha frenética, né? Que dura bastante tempo já. O volume 142 é um volume praticamente focado só nessa luta. Inclusive o personagem principal da luta tá na capa, o que mostra o destaque dele, né? Mas enfim, não sei quando que essa luta vai acabar, se foi nesse capítulo. Nem vi o capítulo dessa semana, né? Apesar de eu não estar acompanhando semanalmente. Mas dá pra entender pelo conteúdo aí. Mas enfim, falando sobre popularidade, continua boa. Como sempre, na média de vendas, em torno de 70 mil aproximadamente. Bem abaixo do que já vendeu no seu ápice, mas continua sendo boas. A 5ª posição, Shangri-La Frontier, continua sendo um bom potencial, um grande pilar da revista, vende muito bem. Então, vamos só passar para o próximo, né? A 4ª posição, Kanojo Karishimasu, que também vende muito bem. É um dos 4 ou 5 da revista que mais vende. Então, continua firme e forte. Ano que vem pode chegar aí 400 capítulos, né? Uma marca gigantesca para uma obra de romance, né? Um Hong Kong. O que pode ser bom, pode ser ruim. Bom para o autor e para as pessoas que gostam da obra, né? Mais ruim, pelo menos ao meu ver, para a história, né? Hoje, Karishimasu, o casal principal só vai fechar provavelmente só no fim da obra. Quando vai ser esse fim, ninguém sabe. Talvez nenhum autor sabe. Mas a 3ª posição, Fumetsu no Anatae, com um pulo gigantesco. Para quem acompanha semanalmente a revista, sabe que Fumetsu sempre, na maioria, não todas, mas na maioria das vezes está sempre na última posição. E receber uma posição no top 3 é algo realmente muito diferente. Bom, mas diferente. E a 2ª posição foi o Mayonaka Heartstone, também recebeu um grande destaque. É outro mangá que eu recomendo muito. O volume novo tá saindo aí, logo a gente vai ver mais coisas com respeito às vendas. E a 1ª posição, Banjo no Oro, recebeu o pódio nessa edição, muito merecido também. É um mangá que também eu recomendo bastante a leitura. É do mesmo autor de Shigatsu Akimi no Uso. Pra quem gostou da obra, pode ler isso aqui. Não é o mesmo tema, né? Mas me lembra um pouco, né? Mas de qualquer forma, gosto bastante da obra e torço pelo sucesso de Banjo no Oro. Mas enfim, passando para a próxima edição, teremos o Bullock recebendo a capa da revista. Teremos também o Banjo no Oro recebendo páginas coloridas, assim como o Mokoshiroko no Yonkishi e o Gachakuta. Serão os destaques da próxima edição. Mas se você quiser ver, você vai ter que se inscrever aqui no canal.
deixe o seu like também para fortalecer e ajudar o canal a crescendo cada vez mais. Essas últimas semanas o canal se estabilizou numa certa marca que tá difícil de sair, então ajude o canal, apoie o canal pra gente continuar com esse crescimento. É muito importante a sua ajuda, por mínimo que pareça, realmente faz bastante diferença. Então é isso, obrigado por ter assistido até aqui, a gente se vê no próximo vídeo.